sobre avaliação. Eu recebi essa pergunta no direct, achei uma pergunta maravilhosa sobre se a gente pode dar dica na avaliação. Deixa eu até marcar aqui essa pergunta. Dani, na avaliação devo dar dicas para a criança? Eu achei maravilhosa e por isso que eu resolvi fazer essa live aqui, papum, com vocês, para explicar sobre essa questão de dar dica em avaliação, se a gente pode dar dica, se a gente não dá dica, em que momento a gente pode dar dica. E aí eu vou sair do campo hipotético, né, e vamos para uma avaliação concreta. Vamos usar a minha agenda, aquela minha agenda gratuita que lá está no meu site, que serve da avaliação, a desenvolver os programas de ensino da criança e assim vai, para a gente tomar como referência para saber sobre a questão de dica da criança ou não. Só lembrei de um detalhe que eu estou falando sobre um bando de coisa e esqueci de imprimir uma página antes de fazer a live. Então eu vou abrir aqui e a gente vai conversando sobre esses detalhes enquanto eu vou abrindo aqui no Canvas, o Canva, o modelinho da agenda. O problema é que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. Eu engano vocês. Eu falo que eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo e eu não dou conta. Mas vamos lá que eu vou conseguir. Deixa eu colocar aqui para apresentar, compartilhar. Que aí eu apresento e mostro para vocês isso. Ok, prosseguindo aqui, gente. Prosseguindo a questão se a gente dá dica na avaliação. Vamos pegar aqui a questão da agenda, a parte de desempenho visual. Vamos seguir aqui a parte de desempenho visual e a gente vai falar sobre emparelhar. Vamos colocar esse item aqui, deixa eu ver se vocês conseguem pegar. Esse item aqui, emparelhar 3 itens ou mais na parte de desempenho visual. O que essa avaliação fala, né? Bem aqui, emparelhar 3 itens ou mais. Ele fala sobre emparelhar modelos 3D com estímulo 2D, 3D, estímulo 3D, modelo 3D, estímulo 2D. Então são vários aqui onde você vai avaliar se a criança faz, se ela faz com ajuda ou se ela não faz. Porque no meu sistema de avaliação, eu coloquei se a criança faz sozinha, não faz com ajuda e não faz. Porque eu desenvolvi dessa forma a avaliação. Eu não fiz aquela avaliação binária que muitas vezes a gente acha que é se a criança faz ou não faz. Por quê? No autismo, gente, muitas crianças elas têm comorbidades associadas. Então, na cabecinha dela, às vezes ela tem a intenção de fazer, mas ela não consegue fazer com precisão, por exemplo, o movimento. Então ela vai emparelhar, mas ela não consegue emparelhar de forma tão correta. Ela vai imitar, mas a imitação dela não é tão idêntica como tá ali, como você tá fazendo. Então, a gente consegue verificar um espectro até verificar se a criança sabe fazer sozinha. Então, a gente vai da criança não fazer a fazer sozinha. Então, por isso que a avaliação, ela preza por isso. Então, assim, quando vocês chegarem aqui e a criança ela fizer sozinha, nessas tentativas, você vai marcar com xizinho, igual eu coloquei aqui, ó, como é que os critérios de avaliação, não sei se vocês conseguem ver, mas, ó, marque X se a criança faz sem ajuda, marque um tracinho se ela faz com ajuda, e você marca assim, bem aqui nesses quadradinhos, se ela precisa de se ela não faz. Então, você vai fazer essas marcações aqui na hora que você estiver fazendo a avaliação. Então, vamos lá para a avaliação, propriamente, né? E a gente vai discutir isso agora e sobre as consequências disso, tá bom? Vamos lá. Novamente, eu com meus cubinhos, porque é o que eu tenho aqui perto de mim. Fácil. Então, a gente tá aqui com os cubinhos. Tá aqui com os cubinhos e aí você vai colocar um cubinho para a criança emparelhar e falar para colocar com igual. Você vai escolher lá, coloque com igual, emparelhe. Você vai usar um termo que você acha mais adequado, mas teoricamente o desempenho visual a gente não precisaria falar nada. Através dos estímulos, a criança tem um modelo, esse é o modelo que é entregue para a criança, esses daqui são os estímulos, e esse daqui é o estímulo que a gente espera que ela faça o pareamento.
Então, ela vai fazer o pareamento com esse estímulo, que é o que é esperado. Então, teoricamente, através disso daqui, é esperado que a criança entenda o contexto que está acontecendo. Mas, no início, a gente acaba usando algum comando. A gente fala, coloque com igual, igual, enfim. Aí a criança não fez. Ela não fez. Aí, gente, se ela não fez, será que ela não fez? Aí você tem que desenvolver o raciocínio. Você vai mudar o posicionamento das coisas. Aí você vai analisar. Será que ela não fez porque tem estímulo demais aqui? Será que ela não fez porque ela não entendeu, ela não fez o rastreio visual de todos esses estímulos? Será que ela não fez porque ela não teve motricidade suficiente para pegar esse item e levar? E aí a gente vai analisar como é que foi a reação da criança. Então você vai fazer isso em várias tentativas e analisar qual é a reação da criança em relação a isso daqui. Ok, digamos que a criança, você deu uma leve ajudinha para ela pegar o cubo, depois de você fazer algumas tentativas, modificando sempre o posicionamento, você dá uma ajudinha, a criança pegou o cubo, mas ela não soube para onde colocar direito. Então, você foi de uma ajudinha, ela pegou o cubo e não soube posicionar direito. Então, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que a gente vai ter que ensinar para essa criança, desde o princípio, todo o processo de pareamento. Então, a gente vai mão sobre mão, posicionar, dar ajuda total para ela para vir até aqui. Se ela segura, mas ai, Dani, se eu der uma leve ajudinha, ela pega o cubo sozinha. Aí eu só preciso direcionar. Se, por exemplo, a gente faz um teste com a criança e a gente modificou aqui o posicionamento, né? Outra tentativa, a gente modificou o posicionamento e a gente só coloca o dedinho até ela parear, a gente só fica com o dedinho aqui até ela parear e ela vem, pareia, quer dizer que a ajuda gestual é suficiente. Estão sacando? No meu site, gente, vocês vão encontrar um material que se chama, no meu blog, que se chama Níveis de Ajuda. Lá eu explico para vocês, deixa eu pegar aqui meu óculos. Okay. Vou mostrar para vocês no meu blog. Vocês têm que entrar no meu site, dever de casa de vocês que estão querendo entender essa questão das ajudas. Vocês vão entrar no meu blog aqui, ó. Ai. Rapidinho. Aqui, ó, gente, para aproveitar e falar. Meu curso de habilidades fundamentais está R$ 52,00 e é sobre agenda. Tá aqui. Então, aproveitem o curso que tá muito barato. Aqui, cadê? Reflexinatos. Aqui é meu blog, tá? No meu site. Aqui, vocês acessam bem aqui. Dani, ACF, blog. Cadê a parte de ajudas? Unidade de ensino, correção de erro, níveis de ajuda, tá aqui. Vocês vão aqui na parte de níveis de ajuda e aqui tem um textinho explicando como é que é ajuda, as hierarquias de ajuda. Então aqui, ó, ajuda, modelação, gestual, verbal, como é que vocês usam essa ajuda. Aí aqui um exemplo, por exemplo, exemplo prático de uma descrição de ajuda, a curva de aprendizagem. Então, como é que você vai fazendo essas marcações? A hierarquia da ajuda. Então, por exemplo, a gente tem a base aqui, uma ajuda total, que é mais intrusiva. Aí a gente vai ficando mais sofisticado com uma ajuda intermediária, ajuda parcial. E aí a gente chega com, por exemplo, com uma ajuda verbal no final, uma ajuda gestual. Então, o objetivo é cada vez a nossa ajuda ser menos intrusiva. Então, assim, entendido essa questão da hierarquia das ajudas, a gente tem que testar a ajuda que a gente vai usar com a criança também, na avaliação. Muitas vezes, gente, a avaliação, isso é o que eu mais vejo, tá bom? Isso é muito comum, muitas clínicas seguirem esse caminho, muitos terapeutas seguirem, infelizmente, acaba sendo o caminho, onde vai fazer a avaliação com a criança. Aí lá testa umas 3 vezes, 5 vezes de uma mesma forma. Aqui, ó. Chega aqui na avaliação, testa ali da mesma forma com a criança 5 vezes e acabou. Acabou o mundo, não sei o que lá. Não, gente, em outros momentos tem que testar novamente com a criança, mas agora a gente vai fazer um teste diferente. A gente vai começar a introduzir algumas ajudas,
verificar onde a criança está falhando, para saber qual vai ser a ajuda para essa criança. E isso daí vai estar descrito no PEI. Por quê? Por que eu estou falando isso? No momento que a gente começar a verificar o tipo de ajuda que está dando certo para a criança ou não está dando certo, vai ser relatado. Então, digamos que essa criança não aceite ajuda total, pegando mãos sobre mãos, dedinhos e tudo. Às vezes vai ter uma criança que não vai aceitar esse tipo de ajuda e pronto. Não vai ser bom para ela esse tipo de ajuda porque ela tem questões sensoriais. E aí você vai anotar isso e encaminhar o terapeuta lá, o supervisor que está montando o PEIC, enfim. Ele vai chegar e falar, olha, nós vemos a necessidade dessa criança procurar um terapeuta ocupacional. Ou se na equipe já tem um terapeuta ocupacional que está fazendo parte da formação desse PEI, desse plano de ensino individualizado, já vai ser encaminhado um trabalho para ele, para que essa criança possa, quem sabe, aceitar ajuda, esse tipo de ajuda, porque esse tipo de ajuda, gente, mão sobre mão, muitas vezes é muito importante, principalmente quando a gente vai ensinar tarefas do dia a dia, habilidades do dia a dia para a criança, as dicas são mais intrusivas, porque a gente não pode usar tanta ajuda verbal. Então, tipo, se vestir, lavar a mão, esse tipo de ajuda, que são tarefas em cadeia, elas acabam tendo muita ajuda física. Então, nesse momento, você fala assim, eu tô fazendo uma avaliação só de performance visual, pareamento, Dani. Como é que eu vou tirar do princípio um negócio desse? É riquíssima essa avaliação. É riquíssima, que se a criança não tá aceitando o toque da mão, você, peraí, tem alguma coisa aí. Aí você já vai fazendo anotação sobre isso. Outro ponto. Você tá fazendo avaliação com a criança. Uma hora você vai ficar de frente para a criança. Pelo amor de Deus, não fique olhando a resposta certa, assim. Você pode até olhar para testar a criança se ela vai fazer o scrolling, né? Que é olhar para você e olhar para onde você está olhando para dar a resposta certa. Quem sabe, isso daí pode ser interessante, você vai anotar isso na avaliação também. Mas se você não está propondo isso, você pode trabalhar 1 hora na frente da criança e 1 hora do lado. Tem crianças que o desempenho dela fica melhor se você estiver do lado dela. Porque a ajuda que você vai dar, muitas vezes ela é menos invasiva e você consegue esvanecer a ajuda de forma melhor, principalmente quando você vai estar dando ajuda física ou atrás da criança como sombra. Então, às vezes, você faz uma atividade que você esteja em frente de um espelho ou, dependendo da criança, se ela, por exemplo, algumas crianças que têm um déficit de atenção muito acentuado, que fica migrando a atenção em muitos estímulos, às vezes o melhor é a gente estar atrás da criança. Às vezes o melhor é a gente nem estar nem na lateral, nem na frente, dependendo da atividade. Então, esse tipo de coisa, posicionamento, você vai verificar qual é o melhor posicionamento para fazer a atividade. Você vai verificar a questão de toque, se ela aceita toque, se não, se você dá uma ajuda gestual, se você vê que a ajuda gestual, nesse caso, ela sobrepõe, a criança consegue sacar a questão com a ajuda gestual, você vai manter a ajuda gestual. Por quê? Como eu mostrei lá para vocês, a pirâmide das ajudas. A ajuda gestual, ela é menos invasiva que a ajuda física. Então, a gente vai dar preferência, no caso dessa atividade, tá, gente? Tem momentos que as ajudas, 1 hora, tem isso claro. Uma ajuda, por exemplo, você vai ensinar a criança a lavar as mãos e você começa a dar ajuda verbal para ela, a ajuda verbal é muito mais invasiva se a gente for pensar em processo de cadeia de aprendizagem que uma ajuda física. Por quê? Tarefas que são em cadeia, a gente quer que a criança faça memória motora disso, de um passo, depois outro, não sei o que lá. A gente quer que isso daí fique automatizado, todo esse processo. E se você tá ali falando verbalmente cada coisa, ela pode ficar dependente de dicas verbais. Então, por isso que normalmente a gente se cala e dá ajuda física para a criança fazer cada passo. Então, cada ajuda ela é específica de uma atividade. A gente está falando sobre desempenho visual. Então, desempenho visual é muito interessante, por exemplo, nessa hierarquia de ajuda, a gente começa ali. Conseguiu trabalhar com ajuda física? Ah, tá. Fez, mas a criança já conseguiu fazer de forma... Perdão. A gente testa lá. A criança, ajuda gestual, funcionou com a criança, não funcionou com a criança.
Ajuda gestual parcial ou total, né? A gente testa. Ajuda física, deu certo com a criança? Ah, deu certo com a criança. Mas bastou fazer a parcial, por exemplo. Então, um leve toque no ombro. O Aquiles, por exemplo, algumas vezes eu tenho que dar uma ajuda física com ele, que eu não preciso tocar em nada dessa parte. Eu dou um leve empurrãozinho aqui nas costas, direcionando. Então, eu dou um leve empurrãozinho, ele, é tal coisa. Então, basta pequenos toques e a gente vai esvanecendo essa ajuda conforme o desenvolvimento da criança. Então, na avaliação, a gente pode dar dicas, mas a gente vai depender do estágio da avaliação. Gente, quem olha princípio, essa folhinha da minha agenda, essa agenda é gratuita, vocês acham no meu site, www, vou até fixar aqui o meu site para vocês baixarem. Fixar. Pronto, fixei. Vocês olham em minha agenda, vou entrar no meu site, solicitem a agenda gratuita, basta preencher lá o formulário e tudo, que vocês podem adquirir essa agenda de forma gratuita, recebe por e-mail. Aí você vai olhar aqui essa agenda, você vai olhar assim, nossa, Dani, mas é tão pouca avaliação, tão pouco aonde, gente? Olha aqui, vamos lá olhar só o básico, ó. Aqui é uma avaliação, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Isso aqui é uma atividade, aqui são 4. Aí a gente vem aqui mais para 4, 8, 12 não, né? Porque aqui só tem 2, 10. Aí aqui 14, 18. Aí a gente vai para cá, 20, 23, 26, 27. E aí a gente ainda pode fazer mais algumas... ainda faltou aqui com o número de quebra-cabeças. Então, é uma avaliação extremamente complexa. E vocês têm que ficar atentos que a gente avalia também o desempenho motor da criança. A gente vai olhar o desempenho motor, a gente vai olhar várias questões, como é que tá a atenção dela, o foco atencional. Então, uma avaliação, a gente vê muita coisa, muita. Não desdenhem por ela não ter muitos itens. Essa avaliação, gente, essa minha agenda, ela se baseou em muita coisa que eu vim estudando. No momento que eu fiz essa avaliação, eu pensei o seguinte: eu tenho que ser sucinta em número de palavras, mas abrangente o suficiente para que as pessoas possam raciocinar através da avaliação e levar isso para casos variados, sabe? Porque eu não queria uma avaliação que o terapeuta olhasse assim, eu queria que ele pensasse conforme a ciência mesmo. Então, por isso que ela foi feita dessa forma. Ela parece ser muito sucinta, mas ela é complexa, ela tem uma complexidade muito grande nela. E aí vem a parte que eu queria mostrar para vocês, que é a parte do programa de ensino, porque a gente falou aqui, né, eu vim falando para vocês sobre avaliação, depois eu falei sobre a hierarquia de ajudas, e aqui eu quero conversar rapidamente com vocês sobre a questão do programa de ensino na hora de desenvolver, sobre as ajudas. Aqui, ó, por que a gente tem que fazer avaliação verificando as ajudas? Porque aqui na hora que você for desenvolver o programa, né, de ensino, quando você está montando lá o planejamento, você vai lá colocar as atividades, blá, 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 mas você vai ter que chegar aqui na parte de ajuda. Então, assim, como é que foi a ajuda física? Você deu ajuda física total e parcial. Aí você fala, ai, Dani, não sei o que é isso. Basta ou você compra o meu curso, que é extremamente completo, onde você vai saber de forma mais profunda sobre essa questão de ajuda. E o curso tá só R$52. Só R$52, gente. Vocês não vão achar um curso com essa profundidade que eu tô dando por só R$52. Mas o meu curso está só R$52. Mas tem outro caminho também. Vocês viram meu armário ali aberto. Outro caminho é que no meu site vocês vão encontrar... Eu imprimo dos dois lados para vocês irem aqui. No meu site vocês vão encontrar um textinho explicando sobre níveis de ajuda, que é um resuminho, né, gente? É um resumo. Então, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre essa questão dos níveis de ajuda. E por último, gente, isso daqui é super importante. No meu site também, no meu blog,
tem um texto só sobre correção de erro, que ensina, por exemplo, a criança errou. A gente fala que a criança não erra, quem erra é a gente, tá? A criança não errou, quem errou fomos nós, que fomos incapazes de ser sensíveis o suficiente para ensinar, ok? Fique claro isso. E como nós somos incapazes, nós temos que desenvolver formas de corrigir nossos erros. A Abby é tão linda que ela traz essa questão. Então, na hora que corrigir, o que a gente vai fazer? Errou a criança. A gente vai reapresentar novamente a instrução com mais ajuda. E aí, representou com mais ajuda. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um reforçador mais brando. Então, vai ser do tipo... a gente vai reforçar, por exemplo, vocalmente. A gente fez lá a pirâmide das preferências da criança, então a gente sabe o que ela mais gosta, que é o reforçador mais poderoso, e o que ela menos gosta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ali na hierarquia de ajudas e vai dar o reforçador menos poderoso. E aí, nós vamos apresentar um distrator, então uma habilidade que a criança já tenha domínio, e a gente reapresenta com menos ajuda e reforça o comportamento. Papá! Então, gente, é isso. Ai, aqui! Kizzy Pedagogar. Comprei o curso, amei! E já estou usando com um aprendente. Que linda! Ai, que bom que você gostou. Que bom que você está gostando do curso. Aqui é a Havana. Sou uma criança. Mas gente, a criança não erra. Quem erra somos nós. Nós somos os que erram, que não... que tá fazendo tudo errado, quem faz somos nós. Então, gente, na hora que vocês forem desenvolver um programa de ensino, na hora que vocês têm que ter feito uma boa avaliação. Por isso, gente, eu fico enchendo o saco de vocês o tempo todo. Aqui, obrigada, já falei para um monte de gente. Obrigada! Comprem meu curso. Tá muito barato, né? R$52 pelo amor de Deus, é muito, muito, muito barato mesmo. Então, assim, a avaliação, eu fico enchendo o saco de vocês com esse negócio de avaliação, mas é porque a gente tem que encher o saco mesmo. A avaliação, ela tem que ser bem feita. Vocês podem fazer de uma atividade boba, entre aspas, pegar um mundo de informação da criança. Sabe? Às vezes, esses dias, uma amiga, ela chegou pra mim e falou assim, Dani, avalia meu filho e tudo, eu tenho que ir até na casa dela, aqui ó, 52 é dinheiro da pinga, exatamente, gente. Pizza, pelo menos em Brasília tudo é caro. Eu fui comer uns tempos atrás uma pizza sem glúten, gente, sem brincadeira, aqui em Brasília, uma pizza desse tamanho, sem glúten, R$120. R$120 numa pizza. Aquela é sem glúten, mas 120. Então, gente, tá R$52 meu curso. Você é TO? Não, gente, eu sou engenheira. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta ocupacional, eu sou engenheira. Só que eu sou uma engenheira que sou autista e eu hiperfoquei nisso. Então, nesses últimos anos, 2 anos, né? Nesses últimos 2 anos, eu estudei alucinadamente a análise do comportamento, integração sensorial, as questões de aprendizagem motora da fala. Então, eu sou... você é de Brasília? Sou de Brasília, sou daqui de Brasília. Eu sou brasiliense, inclusive. Então, é isso, gente. Tá muito, muito barato. Aqui, Dani, você tem que lançar logo de Altos Cuidados. Eu vou lançar, gente. Eu pretendo lançar o de autocuidado no dia do meu aniversário. Eu sou filha de lá. Dani, você tem que lançar. Eu vou lançar. Dia 20... Meu aniversário, gente, vai ser dia 22 de setembro. Vai ser. Meu aniversário é dia 22 de setembro. Não muda essa data. Não dá pra transladar meu aniversário, né? Apesar que de vez em quando eu faço isso. Então eu tô querendo lançar em setembro a minha agenda de habilidades de autocuidado. Vai ser habilidade de autocuidado em setembro.
E também vai ter o curso de autocuidado, tenho certeza disso. Eu vou fazer um curso, mas aí vai ser um curso como autocuidado, ele não vai ser seguindo a linha de... Eles são complementares, tá? Por isso que eu falo para vocês que se forem usar agenda, é para vocês usarem a agenda assim, ó, em fichária, para vocês imprimirem, coloque as folhinhas aqui, use pranchetinha, não resolva encadernar, por favor, não encadernem, tá bom, gente? É para vocês usarem aqui. Dia do aniversário da minha mãe. Então, ó, a gente vai comemorar junto aqui. Eu e a sua mãe. Então, usem assim porque eu vou lançar vários dessas agendas. Eu quero fazer uma coleção delas com vários assuntos, onde a gente vai acrescentando. Então, a criança, vocês vão acompanhando ela em várias esferas, autocuidado e assim vai. Não vou dar mais spoiler, porque de autocuidado já dei spoiler, mas eu vou dar spoiler, vou fazer várias e vários níveis de repertório. Hoje eu tô focando no grupo 1. O que é grupo 1? Grupo 1 é o grupo 1 de repertório, é o meu grupo 1. São o que é básico, sabe? É voltado ou para crianças muito pequenininhas, então pode ser usado também com crianças típicas isso, tá bom, gente? Pode ser usado com crianças que não têm atraso de desenvolvimento, mas crianças pequenininhas. Eu tô focando muito em crianças com baixo repertório de autocuidado, baixo repertório, no caso, desempenho visual, imitação, e assim vai. E aí eu pretendo, depois de um tempo, depois que eu terminar o grupo 1, as várias esferas do grupo 1, né? Essas várias habilidades, eu vou para o próximo grupo. Eu vou para o grupo 2, depois o grupo 3, e quem sabe daqui a algum tempo a gente tem uma coleção para que a aba, análise do comportamento e todas as outras ciências que eu tenho estudado, que eu tenho trabalhado assim com meu filho, né? Trabalhado aqui, desenvolvendo todos esses materiais, a gente possa deixar mais acessível para a população, numa linguagem mais simples. Esse é o meu objetivo com isso, assim. Então, me ajudem a espalhar, porque elas são gratuitas. Todas as agendas eu pretendo que elas sejam gratuitas. Só se tiver um nível de complexidade muito grande, assim, mas a princípio as agendas vão ser todas gratuitas. E aí eu vou vender o curso para conseguir manter toda essa estrutura, né, gente? Eu preciso vender o curso e aprofundar o curso. Ele ajuda a aprofundar o conhecimento, porque muitas vezes olhando só a agenda a pessoa não consegue. Se a pessoa não tem, por exemplo, uma pessoa que não tem base em análise do comportamento, não tem uma pós-graduação na área, às vezes a pessoa fica meio perdida olhando a agenda, sem entender como estrutura. Então, um curso com esse preço super acessível ajuda as pessoas a entenderem melhor e conseguir aplicar nos seus filhos, nos seus aluninhos. E aí tem outra questão, que essas agendas, elas foram desenhadas para o modelo da escola. Por quê? Foram desenhadas tanto para o modelo da escola como para pais que vivem naquela correria, naquele negócio, só tem aquele tempo para sentar com a criança, ou o professor que tem que lidar com vários alunos, com várias demandas, e aí chega no final, chega o diretor e fala, olha, eu quero relatório, eu quero o encaminhamento, quero não sei o que lá. Então elas foram desenhadas para esse público, então para pais, cuidadores de forma geral, professores, terapeutas também, tem muitas clínicas que também estão adotando a agenda. Então é isso, gente, vamos ajudar a divulgar, como eu falo, amor em forma de informação, essa agenda é gratuita. Divulga o link, fala, gente, baixa, você tem uma amiga que tem um filhinho ali de 1 ano, a criança é típica, mas você fala, baixa a agenda, vale a pena, porque você vai conseguir ver ali os marcos de desenvolvimento, você vai vendo o desenvolvimento da sua criança, você vai sabendo como estimular a sua criança. Então me ajudem a divulgar essa informação. É isso que eu queria falar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu comecei a falar de forma alucinada, sem parar, de forma intensa aqui. Eu vou deixar essa live gravada aqui no Instagram por 24 horas, amanhã eu tiro, e ela vai estar lá no meu YouTube também.
Então no YouTube provavelmente eu vou deixar lá. Mas aqui só 24 horas. Tá certo, gente? Tudo de bom para vocês. Uma ótima segunda-feira. Que tenha uma semana aqui maravilhosa. Tudo de bom. Até mais.